pessoal, mais uma vez estamos aqui para dar seguimento ao treinamento. Estaremos falando do módulo aterramento elétrico. Então, o que estaremos tratando nesse assunto? Aterramento equipotencial, explicação de termos, tipos de sistema de aterramento, configurações do sistema, regulamentos e normas, sistemas, equalização de potencial e eletricidade estática. Então vamos lá. Aí mostrando esse slide inicial, mostrando o símbolo do aterramento. Esse símbolo ele entra nas plantas, em diagramas, também é sinalizado as áreas que necessitam de aterramento. Então, um ponto de terra tem que estar com essa sinalização também. O que é o aterramento? Aterramento pode ser definido, tem outras definições. Tem uma até que eu prefiro, que eu vou falar logo em seguida. Então, uma das definições são essas aí. Ó. Conjunto de eletrodos, conectores, condutores e processos de medição e tratamento de solo, destinado a criar uma impedância muito baixa, permitindo a passagem das correntes elétricas. Então, uma das definições de aterramento. Uma outra também que eu acho muito simples, mais fácil de se entender, é o escoamento da energia de um corpo para a Terra. Então, se um corpo está energizado, o aterramento seria escoar a energia desse corpo para a Terra. Qual a finalidade? Então, o aterramento ele tem uma abrangência muito grande. Tem proteger os usuários, o homem de manutenção, seria o aterramento temporário. Também tem o aterramento de proteger os próprios equipamentos. Por exemplo, é um painel que tem cabo de dados, corre cabo de dados e cabos de corrente elétrica. Então, o aterramento ali, como cria uma certa indução, pode interferir nos dados. Então, proteger os equipamentos também. Escoar correntes, cargas estáticas e descarga atmosféricas. Envolve o SPDA, que tem uma norma específica, 5419. E também tem normas do Corpo de Bombeiro que exigem que as edificações tenham, né, o sistema de SPDA. Fazer com que o sistema de proteção elétrica funcione adequadamente. Está dentro daquilo que a gente estava falando, para passar num painel, passar cabo de dados, ou no mesmo corredor, cabo de dados com cabo de corrente elétrica. Eliminar fontes de distúrbios e interferências elétricas. Então, o aterramento tem diversas finalidades. Em termos de segurança do trabalho, é mais voltado para o homem de manutenção. E tem também a proteção, como está aqui nas outras frases que acabamos de citar. Sua importância depende dele. De quê? Do aterramento. Então, quem vai fazer um projeto precisa se contemplar essas informações. Sistema de proteção elétrica, equipamentos digitais, equipamentos de transmissão, equipamentos elétricos com referencial de terra. Quais são os sistemas que tem? Então, tem muitos, né? Tá para residencial, industrial, né? O pessoal que faz linha de distribuição de energia, transmissão de energia, subestações, painéis de maneira geral, as salas de controle, mas uma infinidade de aplicações, né? Prédios, edifícios. Então, você tem o quê? Os principais são linha, triângulo, quadrado, círculo, placa e também a malha de terra. Fios ou cabos enterrados em diversas configurações. Fatores-chave para ser um bom aterramento. Medição, fazer a medição. Tipos de solos e tratamentos, qual é o tratamento do solo mais adequado. Que solos tem solo arenoso, solo cascalhento, cascalho, solo rochoso, rocha sã. Então tem diversos tipos de solos úmidos, e isso tudo vai variar a resistência que o solo tem. Então tem muitos casos que precisa ser feito um tratamento para reduzir a resistência do solo, baixar a resistência do solo, a fim de que possa ser drenada a energia de uma maneira adequada. Tipo de hastes também. As medições. Efetuou medições do terreno para obtermos um mapa da resistência do solo, determinar o melhor tipo de tratamento e determinar o melhor tipo de haste. Então, o tratamento tem vários. Betonolita é o mais comum, mais barato, custo-benefício. Então, são diversos. Hastes de aterramento.
Então as hastes tem que ser de um material bom, né, um bom condutor, normalmente revestido de cobre, material resistente aos ácidos e sais encontrados no solo, porque são corrosivos, ser resistente à corrosão galvânica e ter alta resistência mecânica. O que é a resistência mecânica? Dependendo da intensidade da corrente, ela vai vir com força e pode arrancar fora o aterramento ou o conector. Então precisa ter uma alta resistência mecânica. Tipo de solos e sugestividade. Aqui eu dou um exemplo só. Tipo de solo, lama, 5 a 100 resistência ômica por metro. Terra de jardim, 140. Dando só areia seca, de 3.000 a 8.000, precisa ser muito reduzido. Há algumas discussões sobre esse assunto, tem algumas normas que falam sobre a resistência do solo ser menor do que 10 ohms, as outras questionam esse tipo de valor, enfim. Mas de qualquer forma, quem vai definir isso é o pessoal da engenharia, para poder fazer drenar a energia desse corpo para a Terra ou numa corrente de curto-circuito, falhas do sistema e até a proteção. Então, será definido pelo órgão de projeto. Mas, de qualquer forma, precisa ter uma baixa resistência ômica. As principais razões para o aterramento e equalização de potencial em instalações elétricas são eliminar a possibilidade de choque elétrico nos funcionários. Então, se você já está falando de uma pessoa que vai fazer o trabalho de manutenção, principalmente. Então, ali, ele vai intervir no equipamento, desenergizou, mas vai fazer o aterramento, porque na sua análise de risco vai observar que existe uma chance de uma reenergização por falha, a manobra errada, falha de equipamento. Aí energizou, estando aterrado, está lá no equipamento aterrado, uma parte do conector, aliás, uma extremidade do conector e a outra conectado lá no ponto de terra. Se energizar por qualquer razão dessa, a energia é drenada ali para o ponto de terra, aumentando as chances desse trabalhador salvar a vida dele, né? Ele não ser afetado. Então, esse homem de manutenção é um homem que faz um operador, por exemplo, que vai lá fazer somente uma inspeção, anotar algumas informações, de tirar notas de algumas informações de equipamentos. Então, esse profissional também ele pode tocar no equipamento ou outro. Então, uma porta, por exemplo, de um painel elétrico. Então, essa porta está ali aterrada, né? A porta, quando abrir, está lá a cordoalha de aterramento. Então, isso tudo são razões para o aterramento também. Permitir que o dispositivo de proteção opere corretamente de forma que a duração da falha seja mantida a um mínimo. Né? Equalizar o potencial de tensão de componentes metálicos, que normalmente não conduzem corrente. Escoar ou drenar a carga eletrostática, que é uma outra coisa também importante, da planta de processo devido ao movimento de fluidos. Isso aqui, eu tive diversas experiências sobre essa parte bem interessante. Um trabalho que fui fazendo numa empresa de táxi aéreo, e lá a gente estava fazendo uma análise de como é que eles fazem o abastecimento com querosene de aviação. Então se fazia o aterramento da carcaça metálica lá da aeronave, mas também se tinha um aterramento no momento lá quando ia abastecer, pelo fato do fluido ele sair uma certa pressão e velocidade, gerava um atrito ali e criava umas cargas elétricas, e com isso tinha que ter um aterramento ali também, né, para não servir de fonte de ignição. Então isso é muito interessante. Então tudo tem que ser analisado. Mas por quê? Porque o querosene de aviação ele é inflamável. Aterramento equipotencial. Então em áreas, aqui já está falando de áreas classificadas, então aterramento nós já falamos que tem que ser em diversas áreas, inclusive a área classificada, principalmente em área classificada. Se a área for classificada, que são termos definidos no dicionário, lá no glossário da NR10 e também da NR20, que é líquido inflamável e combustível. Então, uma área classificada, que é uma área que pode criar uma atmosfera explosiva, inflamável e explosiva, ela, precisa de ter também essa eliminação de fontes de ignição, é muito importante. Tem casos que tem que ir até além. Um exemplo, eu trabalhei numa empresa de construção naval e lá fazia também manutenção, reparos navais. Então eu lembro que, há muitos anos isso,
Eu lembro que quando parou lá, ficou fazendo manutenção em um navio de transporte de gás. Então estava lá, né? E quando a gente embarcávamos no navio, teríamos que pôr a mão numa placa metálica antes de embarcar no convés, que estava aterrado para ali para drenar a energia que pudesse estar acumulada no corpo, para que não viesse ser uma fonte de ignição também. Então, isso é só para ter uma ideia de como isso funciona. E também as falhas elétricas, se duradouras, podem desenvolver um ponto no qual são produzidas temperaturas excessivas de superfície e ou arcos ou centelhas. Então, aterramento para equipotencializar. Equipotencializar por quê? Para botar no potencial de terra. Explicação de termos. Aí vamos lá. Condutores de aterramento elétrico ou de proteção dos circuitos. São condutores instalados para fornecer um caminho de baixa impedância, já falamos lá no primeiro slide, para a corrente que flui sob condições de falta, até a massa geral de terra. Normalmente, né, é conectado diretamente a qualquer parte metálica do equipamento. Então, pode se conectar em qualquer parte metálica e naquele ponto serve para drenar. E essa parte metálica não pode estar, essas superfícies não pode estar pintada com alguma coisa que sirva de isolante. Isso era muito comum se acontecer isso quando eu fazia trabalhos de campo, nesse sentido. Aí ia lá verificar um transformador aterrado, estava lá sobre conector, tudo bonitinho, mas a superfície pintada e o conector sobre aquela pintura, então serve de isolante. Um caminhão bunker, um guindaste, então uma série de outros equipamentos, outros cenários, melhor dizendo, estava lá com uma película de tinta, isso serve de isolante, ainda mais que tem conectores, tem uma afinidade de conectores para aterramento. Então, às vezes usavam um conector que não tinha superfície serrilhada. O que é a superfície serrilhada? Quando você vai apertando lá, dando torque na garra para segurar na superfície que você quer conectar, ele tem umas superfície serrilhada que ele arranca ali se tiver corrosão, se tiver até tinta, mas não consegue remover toda a tinta em alguns casos. Mas superfície serrilhada já é para fazer como se fosse arrancar aquilo que serve de isolante. Equalização de potencial elétrico. São condutores instalados para estabelecer a continuidade entre as partes ou os componentes metálicos adjacentes e a armadura de cabos separados, para assegurar que, sob condições de falta, todos os componentes ou partes metálicas e blindagem de cabos sejam mantidos no mesmo potencial e no potencial de terra. Que se tiver diferente potencial, há circulação de corrente. Partes condutoras expostas, tá ali, ó. Olha só os termos, né? Partes condutoras expostas. Essas partes incluem a parte de quadros de distribuição, invólucros, carcaça de motores e tanque de transformadores. Então, você tem que ter essas partes condutoras, precisam estar também ser tratado de maneira tal que fiquem equalizadas. Um exemplo disso, numa oficina mecânica. Na oficina você tem lá compressor, torno mecânico, você tem serra, então tem diversos equipamentos ali. Então esses equipamentos têm que estar também tudo nas suas carcaças de motores, aterrados de maneira que equalize a terra. Partes condutoras estranhas. É considerado parte condutora estranha uma parte metálica associada a uma planta, como, por exemplo, a tubulação, que pode ser tocada junto com uma tampa metálica do quadro de distribuição, olha aí, ó, ou com a carcaça de um motor. Isso é importante no projeto, está percebendo isso. Pipe racks, onde passam uma série de tubulações metálicas ou revestida com material metálico. Isso tudo precisa estar pensando em ter a drenagem da energia ali, está tudo aterrado. Tipos de aterramento. Esses tipos de aterramento falam um assunto mais técnico, e ele está baseado na norma 5410. Então, a norma 5410 fala dos tipos de sistemas de aterramento que existem. É bem verdade que esse sistema de aterramento depende de cenário para cenário. Nós só vamos passar aqui algumas informações para você conhecer os sistemas. Contudo, pessoal de engenharia que vai levar em conta. Engenharia é custo-benefício. Então, vai analisar e verificar
qual é o melhor tipo de sistema de aterramento, com melhor custo, com melhor eficiência, que vai se trazer para o seu cenário de trabalho. Então tem lá, sistema TNS, o sistema possui condutores de neutro de proteção separados, vamos ver aqui uns exemplos. Sistema TT é um sistema no qual o ponto de fonte de energia está diretamente aterrado, mas que é eletricamente independente dos eletrodos, usado para aterrar as partes condutoras expostas da instalação. O sistema TNC, um sistema no qual um único condutor serve tanto ao condutor neutro quanto ao protetor em todo o sistema. Sistema TNCS, um sistema no qual um condutor serve como condutor protetor e neutro em parte do sistema. Então você vendo que depende do que o projeto definir, considerando o custo-benefício também e eficiência. Sistema IT, um sistema no qual não existe conexão direta entre as partes vivas e o terra, porém as partes condutoras da instalação elétrica são aterradas. Então, muito bem, tá vendo? Então o sistema TN, sistema IT e o sistema TT. Configurações, aí vamos lá, esquemas de aterramento. Aí começa aqui um pouco mais de detalhe do que eu falei agora anteriormente. Nesta norma, que é a 5410, são considerados os esquemas de aterramento descritos nesses itens aqui, ó, cabendo as seguintes observações sobre as ilustrações e símbolos utilizados. Aí vamos lá. As figuras, que nós vamos estar vendo, de 1 a 5, que ilustram os esquemas de aterramento, devem ser interpretadas de forma genérica. Aí, ó. Elas utilizam como exemplo sistemas trifásicos. Então você tem diversos sistemas dessas classes de tensão, mas está tomando como exemplo, de maneira genérica, para dar um exemplo, sistema trifásico. As massas indicadas não simbolizam um único, mas sim qualquer número de equipamentos elétricos. Então, o que são as massas? O local que você quer aterrar. Pode ter um conjunto grande ou somente mostrando um só para simbolizar. Então, você pode ter muita coisa ali, desde que você seja dimensionado adequadamente para drenar essas cargas. E também um outro detalhe importante, suportar as cargas. Às vezes tem, vamos dizer, um exemplo, o sistema de aterramento voltado para o homem de manutenção, tem que suportar, às vezes, 3, 4 energizações acidentais. Então, isso tudo vai ser dimensionado, os cabos, de acordo com a tensão, né, com a corrente de falta que aquele sistema pode acontecer. Então, as massas indicadas não simbolizam um único, mas sim qualquer número de equipamentos elétricos que você queira aterrar. Além disso, as figuras não devem ser vistas com conotação espacial restrita. Deve-se notar neste particular que, como uma mesma instalação pode eventualmente abranger mais de uma edificação. Está vendo aí, ó? As massas devem necessariamente compartilhar o mesmo eletrodo de aterramento, se pertencentes a uma mesma edificação, mas podem, em princípio, estar ligadas a eletrodos de aterramentos distintos, ser situadas em diferentes edificações. Então, por isso que tem aquele conjunto grande de opções. Haste, né? Forma triângulo, forma quadrado. Você também tem as malhas de terra, muito comum nas indústrias é malha de terra. Uma malha em toda a área lá e vai tudo sendo aterrado na malha de terra. A malha de terra precisa ser testada de tempo em tempo, que às vezes o solo pode ceder e ali pode haver um rompimento da malha, ou as próprias obras que são feitas, e tem que se fazer teste da malha, que segue requisitos de norma, de tempo em tempo, para se ver que a malha está toda em condições de uso. Já aconteceu, já vi isso, de pontos de aterramento, que na verdade tinham sido rompidos abaixo, na terra, e ninguém sabia, para todos os efeitos, se não testasse, estava funcionando, e não estava funcionando. Então tem que colocar uma identificação que aquele ponto de terra não estava funcionando. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Isso aqui já começa mostrando o que é colocado nesses esquemas, né? Condutor neutro. Então está aqui o símbolo, você vai estar observando, eu vou estar te mostrando isso aqui. Condutor de proteção. Você está também vendo? E esse aqui, condutor combinado às funções de neutro, quer dizer, os dois, de neutro e de proteção, o PN, quer dizer, o P é uma coisa e o N, neutro, o outro. Os dois juntos, combinado, vai dar o PN. Aí vamos aqui ainda, ó. Classificação dos esquemas de aterramento
E é utilizada a seguinte simbologia. Primeira letra, situação da alimentação em relação à terra. Aqui é o T, um ponto diretamente aterrado. I, isolação de todas as partes vivas em relação à terra, ou aterramento de um ponto através de impedância. Segunda letra. Não, primeiro, agora a segunda. Situações das massas da instalação elétrica em relação à terra. Aí está lá, T igual a massas diretamente aterradas. Massas são o que você vai aterrar. O equipamento que você vai aterrar, o material, a máquina, independentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. E o N, massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado. Em corrente alternada, o ponto aterrado é normalmente o ponto neutro. Corrente alternada. Outras letras eventuais. Lembra? TNC, TT, IT. Dispositivo do condutor neutro e do condutor de proteção. O S, funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. TNC. Funções de neutro e de proteção combinados em um único condutor, PEM. Então vamos aqui para a gente poder ficar bem claro. Ó. Aí vamos lá. Sistema TN. Então, sistema TN. Configuração dos sistemas. Configuração de aterramento do sistema TN. Aí já TN, que envolve o S e o C. TNS. Em geral, este método é usado quando o fornecimento elétrico ocorre através de cabos subterrâneos, com revestimento e blindagem metálicos. O terminal de terra do consumidor será conectado ao condutor protetor das concessionárias, que é o revestimento e blindagem metálica do cabo subterrâneo, estabelecendo assim um caminho contínuo de volta ao ponto neutro do transformador de fornecimento, que é aterrado. Então, TNS. Tá aqui, ó. Sistema TN. O que é o sistema TN? Possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo que as massas ligadas a esse ponto, através de condutores de proteção, são consideradas 3 variantes de esquema TN, de acordo com a disposição. Nós vimos, o TN é o S, CS e o C. Então esse aqui é o que? É o S, sistema aqui. Então o que a gente viu? Opa, peraí. Aterramento da alimentação. Você está vendo aqui? Ó? Vamos ver aqui. Ó. Esse símbolo aqui. Ó. Esse símbolo aqui. Esse aqui, ó, primeiro aqui, ó, neutro. Condutor neutro. Então tem o condutor neutro, que é o N. Lembra que nós falamos do N e o PE. E depois tem o quê? O PEN. Vou botar aqui. Eu botei aqui para copiar para cá para poder ficar claro. Para não se perder na informação. Então a gente tem aqui, ó, condutor combinando as funções de neutro e de PEN. Ó. Quer dizer, não combinou? Não juntou os dois, ó, neutro e o condutor de proteção. Então aqui passou a ser o quê? Passou a ser o PEN. Aqui, ó, condutor neutro e também condutor de proteção. Então juntou os dois, aqui ficou sendo PEN. É o esquema TNS, no qual o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos. Então, vieram distintos, separados, e juntou aqui. Tá aqui. Então, isso aí é o sistema TNS. Uma outra figura aqui, ó, mostrando um quadro de entrada, a carga, quadro de entrada, aqui, ó, mesmo, igualzinho aqui, ó, o N e o PE. Ó, tá vendo? Então, condutor neutro e o condutor de proteção. E aqui está o símbolo do aterramento, o eletrodo que vai na terra ou na malha de terra. Agora, o TNC. Nesse sistema, o mesmo condutor, ó, talvez o condutor externo de um cabo concêntrico, é usado tanto para condutor neutro quanto para condutor protetor de circuito. Ou seja, aqui já é o PEN, os dois combinados. Lá no desenho anterior, no TNS, estavam separados.
em todo o sistema. Normalmente é usado quando o fornecimento elétrico é feito por um transformador conversor privado, isto é, quando não há nenhuma conexão elétrica entre o consumidor e a concessionária, ou quando o fornecimento é provido por um gerador privado. Então você vê que o TNS tem a ver com a concessionária, o TNC já não tem, é um gerador privado. O que está mostrando a mesma simbologia, ó. Aí aqui, ó, aqui já está o PEN, ó. Os dois juntos, ó, tá vendo? Você não está vendo aqui, no anterior, no TNS, nós vimos, passando aqui o neutro e mais embaixo passando o condutor de proteção. Então, vindo os dois separados. Aqui já estão os dois juntos, que é o quê? O PEN. Condutor combinando as funções de neutro e de condutor de proteção. PEN, as massas aterradas. Aí, vamos lá aqui, ó. T, condutor de proteção. E também o neutro aqui. Então, ligado tudo no PEN. Tá? Vai lá. Então, aterrado, símbolo de aterramento. Ok? Até aí, ó. As funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas em um condutor, na totalidade do esquema. Então, isso aqui vai definir o órgão de projeto que ele está projetando. Então, o sistema TNC, terceiro sistema. Olha, desculpa, o segundo sistema. Então, mostrando aqui, ó, não tem aquela parte que é o condutor de proteção, mas está tudo junto em um único cabo. Então, isso aí passa a ser um sistema TNC. E o TNC está com o PEN, formando o PEN. Agora, configuração e aterramento do sistema TNCS. Aí, ó. A instalação das concessionárias utiliza o sistema TNC, no qual tanto o condutor neutro quanto o condutor de proteção são atendidos por um único condutor, que é o PEN. Se a instalação conectada ao sistema de fornecimento TNC emprega um sistema TNS, em geral, os condutores de proteção do circuito e os condutores de neutro são separados. Então, o sistema geral é conhecido como sistema TNCS. A maioria das novas instalações usa este arranjo, que é denominado pelas concessionárias sistema PME. Então, vamos lá, aqui, ó. Mesmo esquema aqui, ó. Só que já está o quê, ó? Tudo junto, ó. As funções de neutro e as funções de proteção são combinadas em um único condutor em parte do sistema. Dá uma diferença. Tá tudo aqui, ó. Sistema condutor combinado. Aqui você tem também, ó, condutor de proteção. Aqui o condutor neutro, condutor de proteção, condutor de proteção, condutor neutro, condutor neutro, condutor neutro. Então, nisso, tem o que? O PE, ó, que é o condutor de proteção. E temos também o PEN, que já é o condutor de proteção com o neutro. E o neutro aqui. Então, esse aqui é o sistema TNCS. É a combinação dos dois sistemas. Então, a gente tem três. O PEN se divide, o TN se divide em três formas. O S, o C e o CS. Agora, tem os, vamos finalizando. O TNCS, aqui, ó, 3 hastes de aterramento, ou pontos de aterramento, condutor PEN, tudo ligado, a carga aqui, ó, tudo bonitinho. E para cá, ó, instalação, equipamento de isolação e proteção dos consumidores, equipamento de medição e proteção e suprimento de força. Agora, configuração e aterramento do sistema TT. Em geral, este método é usado quando o fornecimento elétrico é feito através de cabos aéreos. Nós vimos lá eu falei inicialmente, ele se referia a subterrâneo, né? Então aqui já tem a ver com aéreo. Cabos aéreos, porém, sem nenhum terminal terra fornecido pela concessionária. Talvez seja necessário um eletrodo de terra a conexões dos condutores protetores de circuito. Talvez porque quem vai definir o projeto. Com esse sistema, é recomendável que se use dispositivo de corrente residual, devido à dificuldade de se obter uma conexão terra eficaz. Então, vamos lá ver por quê, né? Esquema TT.
Então, nós temos aqui aquela simbologia que vem mostrando em todos. O esquema TT possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a eletrodos de aterramento eletricamente distintos do eletrodo de aterramento da alimentação. Então você vê aqui, ó, o eletrodo neutro, né? O sistema P, que é o proteção, condutor de proteção, as simbologias de neutro, condutor de proteção. Então, aterrado aqui, as massas, condutor de proteção, aliás, condutor neutro, condutor de proteção, condutor neutro, condutor de proteção. Então, o esquema TT é isso. Aí, ó. Aqui, ó. Você vê que está separado, ela vai aterrando direto os equipamentos. Certo? As massas, melhor dizendo. Outro esquema TT aqui, ó. Um aterramento aqui e outro aterramento no ponto de cá. Configurações de aterramento do sistema IT. Agora já é o outro. Então nós temos 3. TM, que é subdividido em C, S e CS. O TT e agora o IT. Neste arranjo, o sistema não pode ter nenhuma conexão à Terra. Olha aí, ó. Ou pode estar conectado ao Terra através de uma impedância relativamente alta, cujo valor ôhmico dependerá do nível ao qual as correntes de falha serão limitadas. A proteção neste método é dada por um relé que monitora qualquer corrente de fuga até as 50 G, causada por falha no Terra. Isso ativará um alarme sonoro ou visual ou desconectará o fornecimento elétrico. Então, o sistema IT. No esquema IT, todas as partes vivas são isoladas da Terra. Aí, ó, todas as partes vivas. Ou um ponto de alimentação é aterrado através de impedância. As massas da instalação são aterradas, verificando-se as seguintes possibilidades. As massas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se existente, e massas aterradas em eletrodos de aterramento próprio, seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação. Aí vamos ver aqui como funciona. Aí, ó. Tá vendo? Independente da alimentação. Então aqui a impedância, ó, tá vendo? O aterramento feito o quê? Por impedância. Aterramento da alimentação por impedâncias. Se houver a falha, é desligado do fornecimento de energia. Então, é uma forma de aterramento. Aqui mostrando outra forma, também do sistema IT, B1, B2 e BT. Então, A. O neutro pode ser ou não distribuído. Então, A. Sem aterramento da alimentação. B. Alimentação aterrada através de impedância. B1. Massas aterradas com eletrodos separados e independentes do eletrodo de aterramento de alimentação. Então, tá aqui as massas aterradas, independentes do eletrodo de alimentação. B2. Massas coletivamente aterradas em eletrodo independente do eletrodo de alimentação, que é o B2. As massas coletivamente aterradas. No B1, massas aterradas separadas. Tá? E no B3, massas coletivamente aterradas. Tá? Tudo junto. Então, quem vai definir isso é o projeto, custo-benefício. Tá? Massas aterradas separadamente. É um exemplo. Né? Um exemplo semelhante ao B1. Então, pessoal, aqui a gente finaliza o vídeo 1/2 do módulo 12. Então, se você tiver alguma dúvida, mande para nós aí a sua dúvida que estaremos respondendo com os esclarecimentos necessários. Obrigado e até a próxima.